Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de L'inspiegabile. E se eu dissesse para vocês que algumas das tragédias mais chocantes da história já estavam escritas antes mesmo de acontecerem? Não é o trailer de um filme apocalíptico, é a realidade, ou pelo menos uma versão dela. Hoje vou te acompanhar em uma viagem pelos cantos mais sombrios do tempo e da mente humana. Um episódio em que premonições, sonhos, livros e quartetos misteriosos vão nos fazer duvidar do que acreditamos ser possível. Porque existem histórias documentadas, escritas, registradas que parecem ter previsto o futuro. Não é possível. Coincidências, autossugestão, ou será que realmente existe algo ou alguém capaz de enxergar o amanhã? Aqui estão então as inquietantes profecias que se tornaram realidade. A profecia do Titanic. Há coincidências tão perfeitas e perturbadoras que dificilmente parecem mero acaso. Uma delas é a história ligada ao Titanic, o transatlântico que afundou em 1912 durante sua viagem inaugural, levando consigo mais de 1.500 vidas para o fundo do oceano. Mas o mais inquietante não é o já trágico naufrágio em si, e sim o fato de que alguém o havia previsto com incrível precisão. 14 anos antes, em 1898, o escritor americano Morgan Robertson publicou um romance intitulado Futilidade, posteriormente rebatizado de O Naufrágio do Titan. Uma história que, na época, parecia apenas uma obra de fantasia, mas relendo hoje, após a tragédia do Titanic, realmente tira o fôlego. O romance conta a história do Titan, um gigantesco transatlântico britânico descrito como inafundável, o mais luxuoso e rápido já construído. Ele bate em um iceberg no Atlântico Norte durante uma viagem em abril. E afunda, levando consigo a maioria dos passageiros devido à insuficiência dos botes salva-vidas. Parece familiar para você? Sim, pois foi isso que ocorreu com o Titanic em 1912. Mas vamos entrar em detalhes, porque as semelhanças entre a ficção e a realidade são assustadoras. O nome do navio no romance era Titã, o real era Titanic ou Titanic. Ambos os navios eram considerados inafundáveis. Ambos tinham cerca de 800 pés de comprimento e um deslocamento de aproximadamente 45 mil toneladas. Ambos transportavam mais de 2.000 passageiros. Ambos tinham pouquíssimos botes salva-vidas em relação à capacidade real. Ambos colidiram com um iceberg no Atlântico Norte numa noite fria de abril. E, acima de tudo, ambos afundaram com enormes perdas de vidas humanas. Robertson mais tarde negou qualquer capacidade premonitória. Ele disse que era apenas uma combinação do seu conhecimento técnico sobre navios e um toque de imaginação. Mas é difícil ignorar a precisão com que ele previu uma tragédia 14 anos depois. Muitos se perguntaram, foi apenas uma coincidência? Ou Robertson teve algum tipo de visão profética? Há quem tenha sugerido que o autor estava em contato com alguma fonte privilegiada, ou até mesmo que ele recebeu inspiração de forças superiores, conscientes do que iria acontecer. Há até quem sugira que o romance foi uma espécie de aviso ignorado, uma mensagem oculta sobre um desastre inevitável. Como se o destino do Titanic já tivesse sido escrito preto no branco em um livro do qual quase ninguém tinha ouvido falar. Após o naufrágio, Futilidade ficou repentinamente famoso. Muitos jornais da época falaram sobre o navio amaldiçoado, já descrito em um romance, e alguns começaram a ver Morgan Robertson não mais apenas como um escritor, mas como uma figura misteriosa, um vidente inconsciente, ou talvez até consciente demais. Ainda hoje, a história do Titan e do Titanic continua sendo um dos casos mais chocantes de suposta profecia realizada.
Um detalhe na tinta antecipava uma tragédia inédita. O ataque a Pearl Harbor. A do ataque a Pearl Harbor parece menos uma profecia mágica e mais uma tragédia anunciada. Há uma linha muito fina entre premonição e lógica. Uma fronteira difusa onde a intuição vira alerta e este é ignorado. O dia 7 de dezembro de 1941 ficou marcado na memória coletiva como o dia em que o mundo mudou. Era uma tranquila manhã de domingo no Havaí, quando de repente o céu acima da base naval de Pearl Harbor escureceu. Mais de 350 aviões japoneses desceram como um bando de falcões de aço, desencadeando um ataque devastador. Em poucos minutos, o porto se tornou um inferno de chamas e metal. Mais de 2.400 pessoas morreram, os navios queimaram e os aviões americanos foram destruídos antes mesmo de decolar. Esse ataque marcou a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Porém, muitos ignoram um detalhe. Aquilo não foi apenas uma tragédia. Foi de certa forma obscura e desconcertante, uma tragédia anunciada, porque alguém, na verdade mais de uma pessoa, havia previsto. Mas não falamos de feiticeiros ou profecias nos códigos maias. Não, as premonições que antecederam Pearl Harbor não vieram do ocultismo, mas sim dos escritórios iluminados por luzes de neon de analistas, espiões e diplomatas. Mensagens racionais, relatórios oficiais e memorandos detalhados. Avisos que hoje, com a retrospectiva, parecem proféticos. Um dos mais impressionantes foi o elaborado em 1940 pelo tenente-coronel Arthur McCallum, um especialista em inteligência da Marinha dos Estados Unidos. Em um documento classificado, McCallum delineava com uma clareza desarmante o crescente expansionismo japonês, indicando o alto risco de um ataque surpresa no Pacífico. Mas tem mais. Entre suas recomendações, McCallum sugeria 8 ações provocativas que, segundo ele, poderiam levar o Japão a atacar primeiro justamente na região do Havaí. Aquelas 8 recomendações, na prática, descreviam uma sequência de eventos que se concretizaria exatamente um ano depois. Com o tempo, estudiosos questionaram se foi uma previsão ou algo mais inquietante. Mas McCallum não foi o único. Antes do ataque, sinais foram ignorados durante semanas e meses. Em 27 de novembro de 1940, e 10 dias antes do ataque, o Departamento de Guerra enviou um aviso de alerta de guerra a todas as instalações militares no Pacífico. No entanto, a mensagem era vaga e não especificava Pearl Harbor como possível alvo. Pelo contrário, a atenção estava voltada para as Filipinas ou para a Malásia. E então há o misterioso telegrama japonês, interceptado e decifrado apenas algumas horas antes do ataque. Os americanos, graças ao programa secreto de decodificação MAGIC, tinham acesso a várias comunicações diplomáticas japonesas. Nesses momentos frenéticos, surgiu uma mensagem inquietante, um pedido japonês para entregar uma declaração às 13h em Washington, 7h no Havaí. Poucos minutos depois, as bombas começaram a cair. Além disso, uma ligação anônima para a embaixada americana nas Filipinas, dias antes, alertava sobre desastre iminente em Pearl Harbor. A denúncia foi considerada não confiável. Ninguém quis acreditar. Os testemunhos de diplomatas, espiões e até civis que perceberam o perigo se acumulam como páginas arrancadas de um livro que ninguém quis ler. Como se a história tentasse fazer sua voz ser ouvida, mas fosse sempre silenciada. O debate ainda hoje é acalorado. Há quem fale em incompetência, há quem suspeite de uma cegueira deliberada por parte da liderança. Alguns sugerem cinicamente que Washington, mesmo vendo os indícios, deixou passar para criar um casus belli, um pretexto para entrar na guerra e levantar uma América ainda marcada pela Grande Depressão. Mas esse não é o ponto principal. O que ainda nos surpreende após tantos anos é a sensação de que o futuro gritava. Gritava em memorandos, cabogramas e intuições ignoradas.
a gente se pergunta, o que é uma profecia? Talvez seja só a arte de ligar pontos antes de virar em linha? É intuição racional ou algo mais sutil? Algo que escapa à lógica, mas que continua voltando como um eco do amanhã. Pearl Harbor, nesse sentido, nos ensina uma lição assustadora. Nem toda profecia é escrita em pergaminhos ou sussurrada em transe. Algumas são escritas à máquina e guardadas no fundo da gaveta, o que as torna ainda mais assustadoras. Quantas profecias racionais ignoramos atualmente? Quantos avisos estão escondidos nos dados, nos relatórios, nas previsões que ninguém quer ler porque são incômodos demais? E, acima de tudo, o que vai acontecer quando percebermos que as ignoramos? Mais uma vez, Nostradamus e a ascensão de Hitler. No século XVI, um homem escrevia versos misteriosos que atravessariam os séculos. Michel de Notre Dame, o Nostradamus. Suas profecias, reunidas em enigmáticas quadras, alimentaram por séculos o fascínio pelo mistério e pela predestinação. Mas uma em especial chocou muitos estudiosos, porque parecia descrever com surpreendente precisão a ascensão de um dos personagens mais sombrios da história moderna, Adolf Hitler. Uma das quadras mais citadas diz assim: das profundezas do ocidente da Europa nascerá um jovem menino de gente pobre, que com sua língua seduzirá um grande exército. Sua fama crescerá em direção ao reino do Oriente. Quem lê essas palavras depois dos acontecimentos, com os olhos de quem conhece a história, não pode deixar de notar certas semelhanças inquietantes. Hitler nasceu na Áustria em um contexto humilde e ficou famoso justamente por sua habilidade como orador, capaz de mobilizar as massas e de levar a Alemanha a uma guerra mundial, influenciando até mesmo as relações com o Extremo Oriente, em particular com o Japão. Mas isso não é tudo. Outra quadra ainda mais citada é esta: feras selvagens de fome se lançarão nos rios. A maior parte do exército estará contra Hitler. O grande será arrastado para uma jaula de ferro, quando o filho da Alemanha nada observar. É fácil perceber como esse nome lembra Hitler. Certo, segundo muitos estudiosos, Hister é na verdade um antigo nome latino para o Danúbio ou para a região do Danúbio, e não um nome próprio. Mas alguns rejeitam essa hipótese por acharem a palavra parecida demais com o nome do famoso ditador. De qualquer forma, aqui o contexto é perturbador. Fala-se de um grande exército contra Hister e de um filho da Alemanha que observa o caos sem intervir. Ver Hitler nessas palavras é fácil para quem deseja. Mas é justamente aqui que nasce o debate. Muitos críticos destacaram que o verdadeiro poder das profecias de Nostradamus não está tanto em sua precisão, mas sim em sua ambiguidade. Suas quadras, intencionalmente crípticas, costumam ser escritas em francês arcaico, latim e com referências alegóricas. Isso as torna passíveis de serem interpretadas de 1000 maneiras diferentes. Geralmente, só após os acontecimentos as pessoas percebem correspondências. Isso se chama profecia retroativa. É fácil, enfim, ler nos textos de Nostradamus um significado só, quando a história já seguiu seu curso. Mesmo assim, o fascínio persiste, pois entre versos obscuros e sem sentido, algumas imagens tocam o coração. Fome, guerra, povo devastado e um grande homem símbolo do mal. O fato é que, segundo muitos, o nome de Hitler surge nas páginas de um livro escrito quase 400 anos antes da Segunda Guerra Mundial, e que ainda hoje, no silêncio, em certas noites, alguém reabre aquelas páginas empoeiradas, tentando decifrar os sinais do futuro. ...11 de setembro de 2001, o mundo para. 2 aviões atingem as Torres Gêmeas em Nova York, outro atinge o Pentágono e um quarto cai na Pensilvânia. Imagens do ataque mais devastador em solo americano são transmitidas ao vivo para o mundo. Mas e se eu dissesse que esse pesadelo foi de certa forma previsto? Não falamos de serviços secretos nem de análises geopolíticas,
Estamos falando de livros, desenhos animados, músicas e até profecias milenares. Tudo antes de 2001. Coincidências ou avisos que ignoramos? Vamos começar por um autor que fez da atenção internacional sua marca registrada, Tom Clancy. No seu romance de 1994, Death of Honor, em italiano, Dívida de Honra, um avião comercial é sequestrado e deliberadamente lançado contra o Capitólio dos Estados Unidos. Sim, vocês entenderam direito. 7 anos antes do 11 de setembro, Clancy já havia imaginado um ataque suicida, realizado com um avião civil, contra um símbolo do poder americano. E o mais inquietante é que o autor fez pesquisas meticulosas para torná-lo realista. Mas as estranhezas não acabam aqui. Em 1997, 4 anos antes do ataque, a banda americana de hip hop The Coup, famosa pelo ativismo político, lançou o álbum Party Music. A capa original mostra o líder acionando um detonador com as torres gêmeas explodindo ao fundo. O álbum foi retirado e relançado com uma nova capa após os atentados. Mas aquela primeira imagem se tornou uma relíquia quase profética. E depois tem os Simpsons, o famosíssimo episódio A Cidade de Nova York contra Homer Simpson, que foi ao ar em 1997. Vemos uma cena em que Lisa segura um panfleto com a inscrição Nova York, $9 ao lado de uma imagem das Torres Gêmeas. O efeito visual? Bem, um inquietante 9:11, basta um segundo para perceber. Coincidência gráfica? Provável. Ainda assim, entre os fãs mais fervorosos, o episódio virou lenda. Mas as previsões inquietantes não vêm só da cultura pop. Há quem, segundo alguns, teria previsto tudo décadas antes. Estamos falando da famosa Baba Vanga, a mística búlgara conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, já falecida. Em 1996, ela deixou várias profecias escritas por seus discípulos e uma se destaca. De acordo com interpretações comuns, Vanga teria dito: Horror, horror. Os irmãos americanos cairão após serem atacados por pássaros de aço, os lobos uivarão no arbusto e o sangue dos inocentes correrá. Irmãos americanos. Bem, as torres gêmeas parecidas e lado a lado, pássaros de aço, os aviões comerciais. O arbusto é o inglês Bush, como o presidente em exercício em 2001, George Bush. Tudo isso dito por uma mulher tcheca, décadas antes dos fatos, é possível? Não há documentos oficiais que comprovem que Vanga disse exatamente essas palavras. Suas profecias são transmitidas oralmente, muitas vezes traduzidas e interpretadas livremente. Mesmo assim, o mistério cresceu e viralizou. Então, diante de tudo isso, é possível dizer que o ataque às Torres Gêmeas foi previsto, e não só em uma ocasião, ou foi apenas fruto de simples coincidências? A morte de Lincoln. Imagine sonhar com a sua própria morte, assistir como espectador impotente ao exato momento em que sua vida vai acabar. Imagine esse sonho se realizar poucos dias depois. Parece prólogo de filme de terror, mas aconteceu de verdade. E o protagonista não é um homem qualquer. É Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos da América. A história que estou prestes a contar foi relatada por um dos seus colaboradores mais próximos, seu amigo e secretário pessoal, Warren Hill Lemon. E é tão inquietante quanto documentada. Dias antes de morrer tragicamente, Lincoln relatou um sonho angustiante. Ele estava na Casa Branca, envolta por um silêncio irreal. Caminhava por corredores desertos, guiado por um sentimento de ansiedade e premonição. Em certo momento, ouviu soluços distantes. Eles vinham do salão leste. Ele se aproximou lentamente e encontrou um grupo de pessoas de luto, em pé ao lado de um caixão. Nesse momento, ele fez uma pergunta. Quem morreu na Casa Branca? Um dos guardas respondeu. O presidente foi assassinado. Lincoln acordou assustado. Não era a primeira vez que ele mencionava sonhos estranhos, e já era conhecido pelo interesse no sobrenatural.
Diversas vezes confidenciou à esposa e a alguns da comitiva que tinha visões e premonições. Mas daquela vez era diferente. A cena do sonho era nítida, realista, e o transe tão profundo que ele decidiu compartilhá-lo justamente com Lamont, contando em detalhes. O sonho acabou sendo profético. Era 14 de abril de 1865, quando Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth no Teatro Ford, em Washington. Assim como no sonho, ele foi mortalmente ferido em um local público. O corpo dele foi realmente exposto na sala leste da Casa Branca para as visitas oficiais. Lamont registrou tudo em um diário, e embora alguns historiadores questionem a precisão dos detalhes, é considerado autêntico que Lincoln teve sonhos premonitórios e falou sobre eles antes de morrer. Há diversos testemunhos, inclusive o de Mary Todd Lincoln. Um sonho ou algo mais? Talvez a mente do presidente tenha notado a sombra da tragédia que se aproximava. Ou será que existe mesmo um fio sutil que liga o mundo dos vivos ao do invisível e que, de vez em quando, por alguns instantes, pode ser vislumbrado? Chegou o momento de passar a palavra aos céticos. Neste ponto, a pergunta surge naturalmente. Exceto a de Pearl Harbor, que, como destaquei, foi na maior parte uma previsão baseada na lógica. As demais profecias que parecem cumpridas realmente aconteceram magicamente. Ou somos nós que queremos vê-las dessa forma? A opinião dos céticos e da ciência é clara. Do ponto de vista psicológico, existe um fenômeno bem documentado chamado efeito Forer. De acordo com esse mecanismo, tendemos a reconhecer como personalizados mensagens que, na verdade, são tão vagas que poderiam servir para qualquer pessoa. É o mesmo efeito que torna os horóscopos tão convincentes. Frases como: "Você é uma pessoa sensível, mas esconde seus sentimentos." Elas serviriam para 90% das pessoas, mas ainda parecem feitas para nós. Há ainda o viés de confirmação, uma armadilha mental. Quando acreditamos em algo, nosso cérebro só percebe as informações que confirmam essa convicção, ignorando o restante. Se uma profecia prevê a queda de uma grande torre no novo milênio e ocorre o 11 de setembro, nossa mente liga os pontos, mesmo que na realidade esses pontos talvez nunca tenham tido qualquer conexão. Outro truque invisível são as interpretações retroativas. Frequentemente, profecias são reinterpretadas após os eventos, adaptando palavras, símbolos e pontuação para parecerem precisas. É como ler a última página de um livro e depois se convencer de que toda a trama levava exatamente àquele final. Mas temos mesmo certeza de que era assim? Ainda assim, algo nos faz acreditar nisso. Por quê? Porque o futuro nos apavora. É incerto, obscuro, fora do nosso controle. Mesmo que alguém diga já ter visto e saiba o que nos espera, essa voz, por mais absurda, nos consola. Ela nos oferece uma ilusão de ordem em um universo caótico, uma trama em meio ao ruído. O ser humano é naturalmente um narrador. Damos sentido aos eventos conectando-os, construindo histórias, e as profecias são histórias poderosas, arquetípicas, misteriosas. São chamas acesas na escuridão do desconhecido. Deixo, como sempre, a última palavra para vocês. O que vocês acham dessas supostas profecias? Elas são realmente tão extraordinárias quanto quiseram nos fazer acreditar? Ou a explicação fornecida pela ciência convence vocês mais? Me contem nos comentários. O podcast Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.